Responsável por 25% do PIB e mais de 11 milhões de empregos, o setor industrial é um dos afetados e um dos mais afetados pela taxa básica de juros, hoje em 15% ao ano. No PIB do terceiro trimestre, por exemplo, a indústria avançou apenas 0,8%. Para a Confederação Nacional da Indústria, o desempenho, que foi divulgado na semana passada, foi freado pela Selic. O superintendente de economia da CNI, Márcio Guerra Amorim, aponta que, de um lado, o empresariado deixa de investir, o que trava lá na outra ponta a geração de empregos. Olhando essa taxa de juros e analisando se vale a pena investir ou qual o custo de buscar recurso para ampliar suas operações. E isso traz um impacto, deixa-se de gerar emprego, né, gerar renda, e aí o crescimento passa a ser prejudicado, o desenvolvimento de novas cadeias produtivas, o surgimento de novas empresas, novos empregos, fica todo comprometido. Então o crescimento parece que fica travado, sabe? É como se fosse um carro que tivesse com o freio de mão puxado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central volta a se reunir amanhã para definir a nova taxa básica de juros do país. Será o último encontro do ano. E aí eles se reúnem amanhã e na quarta, né? E na quarta sai o número, provavelmente manutenção da taxa atual de juros. Lembrando que juros e abertura da economia, né? Juros e abertura da economia são duas coisas. Porque não dá para você, eu falei de abertura da economia, porque a gente fala muito de juros aqui, e você abre a economia e deixa uma empresa que vem de fora, pegando juro baixinho, contra empresas brasileiras que pegam juro de 15%, aí você faz o pior negócio do mundo. Então, a economia brasileira tem que estar arranjada para poder se abrir. Mas é aquilo, é o dilema do biscoito, né? Fresquinho, porque vende muito porque é fresquinho. Se você não abre, você não submete a economia a um choque. Se você abre, você submete a economia a um choque que pode ser fatal. Mas você tem que dar o choque, tem que expor a economia aos padrões internacionais. Tem, para aumentar a produtividade. Agora, juros de 15%, lembrando que como a inflação está menor, os juros reais estão maiores, não dá para uma indústria se automatizar quando não tem robô. Você pega o volume de venda de robôs pelo mundo, o Brasil não compra robô quase. Os americanos, os chineses, eles compram todos os robôs do mundo. Eles estão cada vez mais produtivos. E quando você está cada vez mais produtivo, claro que você vai ter menos empregados nas indústrias. Claro, é evidente. E você vai estar mais produtivo por causa disso também. E a gente já falou desse assunto outro dia. Mas com isso, você tem um aumento de renda de todo mundo e você começa a surgir novas oportunidades. A visão do nosso governo atual é de que você não pode automatizar. O presidente Lula ele fez um pronunciamento que ele falou contra robô. Ele falou que no tempo dele falavam que iam robotizar as empresas, e isso seria bom porque os empregados teriam empregos melhores, e não é verdade, foram morar na favela, etc. e tal. Não é verdade isso. O número de pessoas trabalhando, percentual de número de pessoas que trabalham sobre a população em idade de trabalhar, hoje é maior do que era quando o presidente Lula era metalúrgico. Tem mais gente trabalhando hoje do que quando o presidente Lula era metalúrgico. Não em números absolutos, em números percentuais sobre a população em idade ativa, idade de trabalhar. Então é fundamental que caiam os juros, aumente a competitividade. Você vai ter sim uma onda de demissões pontuais aqui e ali, e você vai ter uma reciclagem. É assim que um país avança, segurando, deixando tudo como se a gente trabalhava sem avançar. O Brasil vai se tornar cada vez mais improdutivo, vai parar, e com os juros altos aí é a trava a que se referiu o economista-chefe da CNI.